E aqui no Brasil, a CNBB emitiu hoje nota para reiterar seu posicionamento em defesa da integralidade, inviolabilidade e dignidade da vida humana, diante do caso da menina de 11 anos de Santa Catarina, que estava grávida de um bebê de 29 semanas. A CNBB vem permanentemente se manifestando em relação à defesa, ao cuidado e à promoção da vida, desde a sua concepção até o seu fim natural. Nós que vivemos num mundo onde a vida está excluída, esquecida, marginalizada, abandonada, onde as pessoas são instrumentalizadas, elas têm um valor que é de compra e de venda, se tornam objetos, ou sequer têm valor algum. Nós, como bispos, como padres, religiosos, religiosas, povo de Deus, temos a obrigação de lembrar a toda a sociedade que toda a vida humana tem uma dignidade a ser respeitada. Tem uma sacralidade porque a vida é dom de Deus. E tem uma inviolabilidade porque ninguém tem o direito de decidir quem vive ou quem morre. Portanto, nós temos que respeitar a vida em todas as circunstâncias, em todas as situações, e sempre estaremos atentos quando essa vida for ferida, estaremos nós a lembrar que temos uma grande obrigação moral de dizer ao mundo que a vida é sagrada, é dom de Deus e precisa ser respeitada. E aí nós temos este caso e cada vez mais vendo outros casos acontecerem de jovens, adolescentes, crianças que têm muitas vezes uma situação de relações sexuais precoces, outras vezes sofrem violências dentro de suas casas ou em outros lugares da sociedade, são violentadas. Nossas crianças de fato se tornaram vítimas de uma sociedade que infelizmente anuncia pornografia, que endeusa um sexo sem responsabilidades e que se tornou uma sociedade erotizada, levando muitas de nossas crianças a se tornarem vítimas deste espírito, que eu diria assim, de irresponsabilidade sobre a educação dos filhos, das crianças e de todos que precisam ser cuidados, começando dentro dos lares. A partir disso, nós temos uma grande preocupação como CNBB, como bispos, como igreja, no Brasil todo, de salvaguardar, cuidar das nossas crianças, de modo que já estamos cada vez mais organizando, convocando grupos, conselhos para defender, cuidar e zelar por essa idade tão pura, tão abençoada, e que todos nós somos responsáveis, porque aí está o futuro. As crianças são o nosso futuro. Crianças vitimizadas por falta de responsabilidade, por falta de políticas públicas, por falta de cuidado dos pais, por falta de cuidado de toda a sociedade, por falta de acesso a uma educação e por tantos outros motivos que poderíamos elencar aqui, as crianças vitimizadas precisam ser salvaguardadas, cuidadas. Uma sociedade que não tem suas crianças como prioridade é uma sociedade fadada ao fracasso. É uma sociedade que perde o seu rumo. E por isso que para nós todo aborto é um crime, todo infanticídio é uma loucura, toda situação de maltrato de crianças se torna um verdadeiro descompasso em qualquer sociedade, porque exatamente as crianças são o futuro de uma nação, de um povo.
nós não temos de maneira alguma como aceitar o aborto. Primeiro, porque é uma vida sagrada, abençoada. Segundo, porque ela tem o direito a nascer, como todos nós tivemos o direito a nascer. Terceiro, porque uma vida inocente não pode pagar por outros crimes. Uma vida que é frágil, pequena, que não tem como se defender, não pode receber a pena capital pelo erro dos outros. Isso é muito importante termos essa clareza. Mas sabendo que os temas são muito mais complexos que talvez meras palavras aqui ditas, nós também entendemos a importância do cuidado das duas vidas, da mãe e da criança. E cada caso tem a sua situação, cada caso tem a sua história, também não podemos generalizar, mas todas as nossas equipes de defesa da vida, as comissões de cuidado e promoção da vida, têm trabalhado muito nesse tema, salvaguardar as duas vidas. Hoje a medicina, a tecnologia aliada à medicina, elas têm todas as condições de salvaguardar vidas humanas já no ventre materno, grandes cirurgias são feitas, não é por falta de recursos. Então, para nós, não é racional pensarmos em defender um recurso que vai contra a vida, se temos outros recursos que podem salvar a vida. Então, precisamos pelo menos um mínimo de bom senso. E é muito estranho pensar que defender a vida, seja da mãe, da criança, se torna um descompasso para muitos que são criticados por isso. Por que nós escolhemos o processo mais desumano se temos possibilidade de escolher processos mais humanos para resolver esses casos? E por último, como CNBB, nós queremos sempre trazer para toda a sociedade, nesse pleno diálogo, nesta conversa, uma importante informação. Todas as questões relacionadas à vida, desde a concepção até o seu fim natural, não podem ser instrumentalizadas nem por ideologias, nem por políticas, nem por grupos radicais que queiram definir as coisas, desrespeitando a dignidade das pessoas. Essas pressões, muitas vezes sociais, que se impõem, a questão do juridicismo, que muitas vezes tem uma única linha, que é a linha do prejuízo, não se abrem para outras possibilidades. E nós temos essa clareza que o aborto não pode ser a única resposta de uma saúde pública, já que temos outras possibilidades muito mais humanas, muito mais adequadas, muito mais naturais, em que nós sabemos que toda mãe tem um vínculo afetivo profundo com a criança que ela gera. Por mais difícil que tenha sido esta gestação. Seja com as questões relacionadas a crianças, às vezes com deficiência, ou a situações de violência sexual, nós não podemos esquecer que ali tem uma criança inocente. E também não podemos esquecer que tem uma mãe que sofre, uma mãe que passou por trauma, uma mãe que tem dúvidas do que fazer. Então, como sociedade, nós precisamos, ao menos, minimizar as dores. E o aborto jamais vai minimizar uma dor. Ao contrário, vai aumentar uma dor. Portanto, nós queremos lembrar que é necessário sempre um grande diálogo sobre este tema, sem jamais cairmos em ideologias e sempre olharmos a pessoa na sua integralidade, sempre entendemos a história de cada um na sua dimensão mais completa e olharmos, acima de tudo,
qual é o caminho mais racional diante desta situação. Esperamos, como CNBB, sempre anunciarmos a vida. Escolhe, pois, a vida. Esperamos, como Igreja do Brasil, lembrar e estarmos atentos que onde uma vida humana estiver sofrendo, onde uma vida humana estiver vulnerável, onde uma vida humana estiver enfraquecida, nós acreditamos que a palavra de Deus, o Evangelho da vida, é o que o próprio Jesus disse. Eu vim para que todos tenham vida, que todos a tenham em abundância. Então não podemos jamais colaborar, corroborar, concordar com qualquer atitude que venha tirar a vida de alguém, já que nós acreditamos na vida. E Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, nos leva a tomarmos essa consciência e a nos responsabilizarmos e sempre elevarmos a nossa voz para dizer: a vida vale a pena, a vida é sagrada, a vida tem uma dignidade e a vida é inviolável. Que todos possamos optar pela vida e não pela morte. Obrigado.